Deus. Nada melhor do que a nossa esposa orar pela gente, né? Glória a Jesus. Salve, irmãos, capaz do Senhor. Oremos, Altíssimo Deus, eterno Pai. Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, já queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela vida dos seus filhos que aqui estão, Senhor, pelos louvores entoados, Senhor. Mas agora, Senhor Jesus, vamos ouvir o Senhor falar conosco. Oh, Senhor Jesus, eu tenho plena certeza que o Senhor já colocou uma palavra no coração do teu filho. Que nós possamos, Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, guardar na tábua dos nossos corações, Senhor, e aplicar em nossas vidas o que vamos aprender nesta noite, Senhor. Ouvir, Senhor Jesus, o que o Senhor vai falar. Fica conosco, Senhor, tira todo impedimento, toda barreira, Senhor Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, abre a vossa Bíblia em Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Nós vamos agora retornar à nossa série do livro escatológico. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e agora nós vamos trabalhar esse tema, né? Este livro do Apocalipse, tá bom? Nós estamos fazendo assim. Nós fala 2, 3 cultos, dá uma pausa, depois nós voltamos. Os irmãos me procuraram e até ficaram tristes, disseram: pastor, você não vai falar mais do livro do Apocalipse? Falei: não, irmãos, vou falar sim, né? É que a gente dá uma pausa. Fizemos 2 cultos e agora nós voltamos, tá bom? Quem achou o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 8, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, igreja, as 2 primeiras sessões que estivemos aqui foi um panorama de todo o livro do Apocalipse. Nós tivemos um panorama do livro do Apocalipse e falamos sobre como interpretá-lo, falamos sobre as correntes, as escolas, e também falamos a respeito das 7 sessões a qual o livro do Apocalipse apresenta para nós. Hoje eu quero pregar sobre o tema Cristo glorioso e a urgência da sua mensagem. Cristo glorioso
e a urgência da sua mensagem. Os irmãos sabem que João, ele foi o irmão a qual recebeu de Deus a revelação do livro do Apocalipse. E no período a qual a igreja estava vivendo uma intensa perseguição, João estava na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, João teve a revelação dada por Deus a respeito das coisas que brevemente ia acontecer. Quem predominava, quem liderava Roma era Domiciano. Então a igreja estava vivendo uma grande batalha, uma grande dificuldade. E mesmo assim, o Senhor, o nosso Cristo glorioso, revelou na ilha de Patmos a mensagem de exortação, de conforto, de ânimo, de força para a igreja da Ásia. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia, não simplesmente as 7 igrejas, mas toda a igreja que estava vivendo na época da grande escuridão, proclamado por o imperador Domiciano. Então Deus dá essa revelação a João. Porém, essa revelação não ficou no passado. Essa revelação é atuante. É para a igreja também nos dias atuais. A Bíblia diz que bem-aventurado é a igreja que recebeu de Deus essa revelação. Então, ela é atuante. Ela serve para nos fortalecer. Ela serve para nos exortar. Ela serve para nos animar. E saber que Cristo glorioso já garantiu a vitória da igreja. Porém, nesses últimos dias a qual estamos vivendo, para muitos, esse livro tem sido esquecido. Para muitos, esse livro não é bom de nos relacionarmos com ele, porque fala de catástrofe, fala de destruição, nada disso. 2 fatores contribuem para que muitos crentes evitem o livro do Apocalipse. Dois fatores. Quais deles? Primeiro, a ideia que ele é um livro selado, que trata de coisas encobertas. Segundo, a ideia que ele é um livro que fala de catástrofe, tragédia e caos. É isso que soa na mente dos cristãos. Nem todos, mas também pastores fogem dessa responsabilidade de falar do livro do Apocalipse num tempo tão pertinente que estamos vivendo nessa última era, nessa última hora. Então é necessário que nós falamos do livro do Apocalipse, estudamos o livro do Apocalipse. Então veja, na verdade, o livro do Apocalipse é o oposto disto. Não é para trazer medo, mas para trazer esperança, que o seu Deus, o noivo da igreja, venceu na cruz do Calvário. O Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. A ordem de Deus é: não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, verso 10. Ou seja, Deus deu essa mensagem para a igreja, essa mensagem revelada, não obscura, mas revelada,
para mostrar para a noiva as coisas que brevemente vão acontecer. Porém, esse é o significado da palavra hoje. Tornou-se o sinônimo de tragédia. Mas o Apocalipse não fala de caos, mas do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. Bendito seja Deus. O título do livro do Apocalipse. O Apocalipse é um livro aberto e não fechado. A palavra Apocalipse significa descoberta, sem véu. Revelação não é especulação humana. É a palavra de Deus e o testemunho fiel. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 2. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ou seja, Deus trouxe essa mensagem, a revelação. Ele revela o plano vitorioso, triunfante de Cristo e de sua igreja. Sua vitória é absoluta contra todos os seus inimigos. O inimigo da igreja, a meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos e a morte. Louvado seja Deus. Nós temos de antemão, nós já sabemos o que vai acontecer. O Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será de tragédia, mas de um retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não termina com tragédia, mas ele termina com a vitória de Cristo e a vitória da igreja. Nós sabemos de antemão. O Apocalipse é um livro aberto em que Deus revela os seus planos e propósito para a sua igreja. Olha o cuidado de Deus para a sua igreja. Olha o cuidado de Deus para o seu povo. Ele revela para a sua igreja. O livro do Apocalipse é uma revelação de Deus para a sua igreja, em todas as eras. Lembrando que a igreja estava vivendo perseguição, mártir, e o Senhor deu essa revelação para encorajar a igreja a permanecer firme, inabalável. E é isso que Deus está fazendo conosco, com a sua igreja atual. Permaneça firme, inabalável, sabendo que Cristo cuida de você, da sua igreja, do seu povo. Louvado seja Deus. O Apocalipse não é a revelação apenas das últimas coisas, mas sobretudo do Cristo vencedor e glorioso. Aleluia. O Apocalipse não fala tanto de fatos, mas de uma pessoa. O Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo, e não apenas de eventos futuros. Você não pode divorciar a profecia da pessoa de Jesus. O Apocalipse não é revelação de João, mas revelação de Jesus Cristo a João. Foi Cristo que revelou a João, o anjo da igreja, o pastor da igreja na sua época, e através de João chegou aos pastores da igreja da Ásia. E não só aos pastores, mas toda a igreja
que estava sendo perseguida. É um consolo, é um conforto para a igreja. Nesta noite, Deus está dizendo para nós, essa palavra é um consolo para você, é um conforto, mostrando que a igreja já venceu a batalha. Glória a Deus. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Olha, João capítulo 17, verso de número 6 ao verso de número 8. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creio que me enviaste. Agradeça a Deus pelo pastor, pelos pastores que pregam fielmente a palavra do Senhor. Receba a palavra de Deus. Cristo veio testificar do seu Pai, e o seu Pai entregou a igreja, e eles receberam a palavra de Deus. Quando rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos dizendo assim: eu rejeito a Cristo, porque toda a palavra é Cristo falando com a sua igreja. Sola, ou melhor, toda a Escritura, você vê Cristo nela, tanto no Antigo Testamento como no Novo, você vê Cristo. Cristo é a palavra de Deus, revelada a nós, revelada à sua igreja, revelada ao seu povo. Glória a Deus. No Apocalipse, é o Pai que revela a Jesus. Já no Apocalipse, é o Pai quem revela a Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Olha o que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Deus deu ao seu filho, e o seu filho, que é o noivo da igreja, entregou ao seu servo João. Glória a Deus, glória a Deus. Como que ele revela? Não como ele veio, mas como que ele revela? Olha como ele veio na sua primeira vinda, como servo, lavando os pés dos discípulos, como uma ovelha muda que vai para o matadouro, como aquele de quem os homens escondem o rosto, como aquele que está pregado numa cruz, com o rosto cheio de sangue, como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? Absolutamente não. A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Foi necessário o seu sofrimento, mas é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chama de fogo. Seus pés não estão pregados numa cruz, mas são semelhantes aos bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca. Por atordoante sede, mas é voz como voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Oh, glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, verso 10 ao verso de número 16 diz: eu fui, João foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro
e o enviam às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia, a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Glória a Deus. Imagino eu preparando esse estudo. Meu Deus, você não tem ideia, irmão. O temor, as lágrimas rolar no rosto. Louvado seja Deus. O objetivo do livro do Apocalipse não é nos dar uma tabela do tempo do fim, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Ele viveu se esvaziando da sua glória. Quantas pessoas se vangloriam, é soberba, prepotente, arrogante, é o último, a bolacha do pacote, enquanto o seu Senhor se esvaziou, enquanto o seu Senhor se humilhou. O apóstolo Paulo diz muito bem disso. Louvado seja Deus. E o próprio João revela isso, que ele se esvaziou. Louvado seja Deus. Ele viveu se esvaziando da sua glória, mas na segunda vinda de Cristo, sua glória será auto-evidente. Todo olho verá. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, o amém. Glória a Deus. O autor do livro, Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 4, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Deus tem um plano distinto a usar seu servo. O Espírito Santo usou João para escrever o 4º evangelho, as cartas e o Apocalipse. O objetivo do evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo. João capítulo 20, verso 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 13 diz: essas coisas vos escrevi, e os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho
de Deus para os crentes. E por último, o objetivo do Apocalipse era alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 22, verso 20 diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja precisa estar com o seu coração, com a sua mente voltada aos céus, esperando sempre a volta do noivo, a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O objetivo de estarmos reunidos aqui é adorarmos a Ele. E o desejo do meu coração tem que arder. O desejo do teu coração é que ao soar, ao tocar da trombeta, você suba com a igreja para viver com o Senhor. Almeja o céu, deseja o céu. Como eu disse aqui na escola bíblica, você pode sim arquitetar as coisas, planejar as coisas, comprar casa, comprar carro, comprar terrenos, mas você não sabe se você vai usufruir. Mesmo que você compra isso, o seu coração tem que estar voltado para Deus, para o céu, para a nova Jerusalém, a morada de Deus. Eu vou comprar essa casa, mas se eu não puder usufruir, louvado seja Deus, eu estarei na minha casa. A casa qual foi preparado para nós, para a igreja. Louvado seja Deus. Deus transforma a tragédia em triunfo. Domiciliano, o segundo Nero, que arrogou para si o título de Senhor e Deus, baniu João para a ilha de Patmos, a colônia penal da costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Patmos, achou-se também em espírito, e Deus abriu-lhe o céu e revelou as coisas que em breve devem acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para nós nessa noite. Eu sei que o contexto que estamos vivendo é um esfriamento total, é uma apostasia total. Faça a diferença no meio dessa apostasia, no meio desse esfriamento, no meio dessa igreja imoral, no meio dessa igreja carnal. Faça a diferença. Não corrompeu João na ilha de Patmos. Pelo contrário, Deus abriu, escancarou o céu para o seu servo. Ei, calamachuga de calamaia. Aleluia. Deus abriu o céu, porque João tinha depositado toda a sua vida para Deus. Faça a diferença. No tempo em que a igreja estava sendo massacrada, pisada, perseguida e torturada, João recebe a revelação que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no total controle da igreja e da história. Bendito seja Deus. Eu preparando esse ensino aqui, eu me arrepiava, eu chorava, por quê? Porque eu sei que o meu Jesus não abandonou a sua igreja. Diz Apocalipse capítulo 1, verso 3: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Guarde a palavra. É a palavra que molda você, é a palavra que transforma você, é a palavra que alimenta você, é a palavra que aviva você, é a palavra que renova você, é a palavra que cura você, é a palavra que vai te levar para o céu, é a palavra que derrotará os inimigos da igreja. Ai, namaione mahashura de calamaia. Aleluia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 5, verso 5: e disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele não vai vencer, ele venceu, o noivo da igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia.
como a igreja deve ver o livro do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor, o número 7 é um número importante no livro do Apocalipse. Ele aparece 54 vezes no livro. O livro fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. O número 7 significa completo ou total. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor, mas quando Jesus envia a carta às 7 igrejas, significa que ele envia a sua mensagem para toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representam 7 períodos sucessivos da história. Não há nenhuma indicação disso. João escolheu estas 7 igrejas para que elas servissem de representantes da igreja toda. O Apocalipse era e é para toda a igreja. É para o pastor, é para os obreiros, é para os membros, é para os novos convertidos e é para os ímpios. Não podemos limitá-lo à visão preterista e nem à visão futurista. Ele é um livro encorajador para todos os cristãos em todos os tempos. Se você tinha medo de ler o livro do Apocalipse, não tenha mais não. Esse medo saiu hoje, caiu por terra. Passa lá, leia lá, estude. Este livro deveria ser lido em voz alta, em culto público. Pastor, é culto da família, não pregue sobre o Apocalipse. Pastor, não prega. Quem foi que falou isso, meu Deus do céu? Tem que ser lido em voz alta. Há uma bem-aventurança para os que leem e ouvem e praticam a mensagem deste livro. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu ainda peguei essa época, quando era culto de Santa Ceia, das Assembleias de Deus, não a Assembleia atual hoje, mas das Assembleias de Deus antigamente, quando se falava, a mensagem na ceia era do Cristo, ou era do céu, ou era do arrebatamento. As pessoas traziam um lenço para chorar, As pessoas, quando ouviam mensagens de santidade, quando ouviam mensagem de renúncia, quando ouviam mensagem de cristocêntrica, elas choravam. O poder de Deus vinha sobre a igreja. As orações no começo, jovem, mulheres, criança, dobravam o seu joelho com desejo do céu. Deus batizava com o Espírito Santo. Antes de começar o culto, tinha o sininho, só se levantava da oração quando tocava o sininho. Os jovens eram cheios do Espírito Santo, as irmãs eram cheias do Espírito Santo, os varões eram cheios do Espírito Santo, os obreiros eram cheios do Espírito Santo. Hoje não temos isso mais. Mudaram as pregações, mudaram o costume. E eu preciso falar das Assembleias de Deus, porque é nela que eu estou contextualizado, é nela que eu estou inserida. Eu sou um assembleano, mas não os de hoje. Eu sou um assembleano clássico, que chora com a mensagem da cruz, que chora quando fala de santidade, que chora quando me constrange. E eu me lembro de um hino que era cantado: mesmo chorando, mesmo ferido, eu quero encontrar meu Pai. A intenção do hino é: mesmo ferido, mesmo chorando, é encontrar o Pai. Não é esse hino que fala: mesmo ferido, mesmo chorando, você vai vencer e você vai ficar no palco, e os outros que te feriram vão ficar na plateia. Não era assim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou.
se conforme com este mundo. Não se conforme com este mundo. Pastor, mas está todo mundo fazendo. Você não é a maioria. Você não é todo mundo. Pastor, mas são pastores, são obreiros. Você não é pastor. Você não é. Você é a igreja. Você é a noiva do Cordeiro. Aleluia. Era simples. Eu não esperava uma pessoa para dar glória a Deus. Eu não ficava mandando, mesmo eu sendo antigo, eu não mandava as pessoas dar glória a Deus, não. É a palavra. É a palavra que motiva o meu coração a levantar a mão e render graças a Jesus. Oh, as mensagens eram cristocêntricas. Era a mensagem de arrependimento. As mensagens que têm mais valores hoje não é essa aqui. São outros tipos de mensagem. Louvado seja Deus. É que eu estou chorando esses dias, viu, irmão? Eu estou chorando esses dias. E peça para Deus tirar a sequidão, a terra seca da sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. A mensagem central de Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com curiosidade acerca do futuro. Não. Olha, quando Daniel e João receberam a palavra da profecia, do plano de Deus, do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. No sentido de hoje, é você ouvir a mensagem do arrebatamento, é cair aos pés do Senhor, é se derramar aos pés do Senhor. Veja Daniel capítulo 10, verso 7 ao 10 diz: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, no profundo sono, com o meu rosto em terra, e eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel caiu como morto, quando recebeu a visão de Deus. Olha João capítulo 1, verso 17, e eu quando a vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando Deus mostra o meu pecado, quando Deus mostra o seu pecado, não é para te lançar fora. Quando Ele me constrange, quando Ele te constrange, é que para você ser limpo por Ele. A palavra não me mata, a palavra me aproxima de Deus, mudando a palavra por Jesus. Jesus não me mata, Jesus me aproxima dEle. Glória a Deus. Eles ficaram esmagados pela grandeza da manifestação do Senhor. E é assim que nós devemos nos aproximar do livro do Apocalipse, como adoradores e não como acadêmicos. Louvado seja Deus. O remete do livro do Apocalipse, uma saudação de encorajamento e não de medo. Verso 4, diz assim, João, Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Graça e paz não é uma palavra de medo, mas de doçura, de encorajamento.
a uma igreja que passa pelo vale do martírio. A graça e a paz são enviadas à igreja pela Trindade. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O Deus Pai, o Deus Espírito, o Deus Filho estão no completo controle da história, e no tempo de sombras e provas eles enviam à igreja a sua graça e a sua paz. Paz seja convosco. No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, paz esteja convosco. Não o que o mundo pode dar, mas a que Cristo pode dar, paz e graça da parte do Senhor. Como a igreja deve ver o seu noivo? Como a igreja deve ver o seu noivo? O noivo é Cristo. Como devemos ver? Como devemos olhar para Ele? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Como que a igreja deve ver o seu noivo? Primeiro, como profeta, como fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério, nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento e da morte. Ele diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Veja, como profeta, como primogênito dos mortos, ou seja, sacerdote. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para sempre. Ele é o primogênito, porque é o primeiro da fila, e nós vamos logo atrás. Jesus matou a morte, Ele venceu o nosso último inimigo. Uma igreja que está enfrentando o martírio precisa saber que o seu Deus vence o poder da morte. A noiva do Cordeiro não tem mais morte à sua frente, mas atrás de si. Não tenha medo da morte, ela já foi vencida por Cristo. Esse caminho é o passaporte, é a entrada para o céu. Como rei, nós temos que olhar para Cristo e vê-lo como rei, o soberano dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes, diante de quem todos os poderosos vão se dobrar. Jesus está acima de Roma, dos imperadores. Ele está acima dos impérios, das nações soberbas, dos reis da terra, dos presidentes que ostentam o seu poder. Jesus é rei, está acima de tudo e de todos. Como devemos nos posicionar diante do seu noivo? Verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nos fez reis e sacerdotes. Quando João vê a glória do novo, ele prorrompe numa doxologia suprema, diante da suprema glória de Cristo. Ele se encanta com Cristo, que lhe é revelado. Seu coração se derrama em adoração. João foi o único que viu Jesus glorioso. Ele se derrama, ele se lança, ele o adora, ele o reverencia, ele se alegra, porque ele vê seu Cristo glorioso. Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Por que nós devemos adorar o seu noivo? Porque ele nos ama. O verbo está no presente. O amor de Cristo é algo permanente. Ele nos amou e ainda nos ama
e nos amará até o fim. Aquele que nos amou, Ele nos libertou dos nossos pecados. Fala de um ato de redenção concluída. Ele nos libertou dos nossos pecados. Quando? Quando Ele morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. O que é maravilhoso é que Ele nos amou quando estávamos sujos, perdidos. Primeiro Ele nos amou assim, e depois nos libertou. Nos constituiu reinos e sacerdotes. A igreja não foi amada e liberta para nada. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes para Deus. Ele nos ama, nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa e a mitra. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas haveremos de ser corregentes com Ele, pois reinaremos com Ele. Somos um reino, não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. A mitra do sumo sacerdote tinha uma placa de ouro: santidade ao Senhor. Temos livre acesso a Ele, pois somos uma raça de sacerdotes reais. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. O tema do livro do Apocalipse. O Apocalipse capítulo 7, capítulo 1, versos 7 e 8 diz: eis que veio com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Há uma descrição das características da sua vinda. Primeiro, o grande tema do livro do Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Esta verdade é apresentada nas 7 sessões paralelas a qual nós estudamos. Cristo veio para estabelecer juízo e triunfar sobre os seus inimigos. A igreja triunfa com Ele, enquanto os seus adversários lamentarão. Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 16. Olha o que diz a Bíblia: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Os ímpios, os inimigos de Deus, as pessoas que perseguem a igreja se lamentarão, fugirão, vão tentar se esconder, João, da ira do Cordeiro. Mas a igreja não. A igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tem uma outra coisa: a mansão celestial, a morada de Deus, reservado para os crentes, para a igreja. Os ímpios também não vão se converter, não se converterão. Apocalipse capítulo 16, do verso 9 ao 11. Mesmo acontecendo essas coisas, eles não vão se converter.
E os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Tem pessoas que sofrem danos, percas, e mesmo assim blasfemam contra Deus, não vão se arrepender, sofrendo todas essas catástrofes. Como Jesus virá, aqueles que o amam se alegrarão da sua vinda, mas aqueles que o rejeitam se lamentarão. Ora vem, Senhor Jesus, volta logo, Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, ó Deus. Olha o hino que nós cantamos, o encontro do noivo com a sua igreja. Esse é o desejo da noiva, que espera o seu noivo, como as 5 prudentes, com a lamparina acesa, com azeite na lamparina, esperando o seu noivo chegar. Ele virá, uma vinda pessoal, uma vida pública, uma vida visível, uma vida poderosa e uma vinda para o juízo. Há uma descrição da característica daquele que vem. Essa característica da sua eternidade e onipotência são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história humana. Estou concluindo. Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8 diz, preste atenção nesse texto, vou repetir: eis que vem com as nuvens, e todo joelho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir. O Todo-Poderoso virá. Ele virá para buscar a sua igreja. Fica de pé. Temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja. Pergunta para nós: temos honrado o nosso noivo? Primeira pergunta: estamos nos preparando para encontrar com ele? Como as virgens prudentes, nossas lâmpadas estão cheias de azeite? Faça essa reflexão. Mediante esse texto, mediante essa pregação, como é que está a sua vida hoje? Louvado seja Deus. Você deseja o céu? Você tem honrado ao noivo, o pastor da igreja, a Cristo. Você está se preparando para a volta de Jesus Cristo? Como as virgens, não as loucas. Olha que interessante, todas eram virgens, todas eram puras, mas faltava azeite nas lamparinas. Hoje ainda dá tempo de você buscar o óleo, hoje ainda dá tempo de você buscar o azeite, mas chegará um tempo que não abrirá a porta, não terá ninguém para vender.
Então procura o azeite hoje. Como é que eu faço isso, pastor? Oração, jejum, frequência nos cultos, leitura da palavra, não só a leitura, guardar a palavra de Deus na tábua do seu coração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grupo de louvor, nós vamos louvar ao Senhor, mas eu quero fazer uma oração. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Quando eu convido você para orar, é para que você, na sua oração, seja sincero com Deus. Porque a exposição dos textos é para fazer eu e você pensar como que está a nossa vida aqui na terra, enquanto há tempo, porque o noivo virá. Glória a Deus. O noivo virá para buscar a sua amada igreja. O noivo virá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele virá para buscar a sua igreja. A sua igreja que tem a marca do Espírito Santo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estais no céu. Louvado seja Deus. Sinto em dizer, amados irmãos, que muitas pessoas que participam de um grupo, muitas pessoas que congregam numa igreja, muitas pessoas que se intitulam cristão, não vão herdar o reino dos céus. Estão com os pés à porta do inferno. E Deus está dizendo: não é assim que eu quero a minha igreja. A igreja de Laodiceia era uma igreja ardonada, sofisticada, uma igreja imoral, uma igreja soberba, uma igreja prepotente, cultuavam a Deus, mas Jesus não estava dentro desta igreja, estava do lado de fora. E Jesus está nos convidando hoje a nos retratar com Deus. Eu sei que tem muitos de vocês aqui que precisam se retratar urgentemente, e nesse exato momento estão julgando essa mensagem agora. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por nos dar essa graça, ó Deus, de podermos, Senhor, aprender, ó Pai, a Tua palavra, de podermos, Senhor. Obrigado, Pai. Nos revela-nos a nós a cada dia, para podermos, Senhor, glória a Jesus, ser melhor. São ensinos, estudos, pregações como essa que são rejeitados para muitos ouvidos, porque fala de Ti, Deus, engrandece a Ti, ó Pai, não fala de outra coisa a não ser engrandecer a Ti. É o Senhor usando o Seu servo para nos motivar, nos levantar e adorar somente a Ti. Não são aceitos mais mensagem, ó Deus,
antropocêntrica, que mexe com o meu esqueleto, que mexe com o meu ego, são aceitas. Para muitos não são aceitas essa mensagem, mas para aqueles que são os teus filhos, para aqueles que entendem e compreendem o teu evangelho, recebem a palavra. Eu não posso mudar essas pessoas, mas que o Senhor abra o entendimento delas, para elas entender que a tua palavra reflete a tua glória, Senhor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor assim quis nos dar, levando sobre seu corpo, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Enquanto isso, Pai, tem pessoas que não confessam os seus pecados, tem pessoas que vivem uma vida de mentira, acha que o Senhor não está vendo, mas um dia o Senhor vai prestar conta, e não haverá tempo para se arrepender. É por isso que essas pessoas desprezam, é por isso, Pai, que elas rejeitam, é por isso, Senhor, porque ainda o Senhor não veio com o seu juízo. Mas naquele dia, quando chegar aquele dia, vão implorar por misericórdia e não terão. Não terão. Esse é o amor que o Senhor demonstra a nós, para que nós, a igreja, venha se arrepender e melhorar os seus caminhos, para herdar a vida eterna e entrar na mansão celestial. Pai, nos ajuda. Somos cônscios, Senhor, da tua presença. Somos carentes, Pai, da tua presença. Somos carentes, Pai, do teu divino Espírito Santo. Somos carentes, Senhor. E continua, Pai, eu peço, abre a mente e o coração dos meus irmãos, para que eles possam, Pai, receber esta palavra e ter a interpretação da Bíblia voltada para Cristo, voltada para o Senhor, e aplicar na sua vida, ó Pai. Não é por movimento, não é por barulho. Antes eu pensava assim, Senhor, mas é pela a tua palavra que move a minha vida e me traz um avivamento puro, a tal ponto de transformar a minha mente e o meu coração, de rejeitar todas as coisas que me afastam de ti, ó Deus, e me aproximar mais de ti, Senhor. Eu te peço, Pai, sobre esta igreja, que o Senhor, Pai, continue ensinando, capacitando e abrindo os olhos que estão fechados, e as mentes e os corações que estão fechados, para voltar ao verdadeiro evangelho, para voltar a viver a sua palavra, a pureza da sua palavra. E aí sim vem o Pentecoste, e aí sim vem o renovo, e aí sim vem a línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, e aí sim vem a tua presença sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, assim, Pai, eu te peço e te agradeço. A igreja diz: amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se tiver alguém aqui no nosso meio que está afastado do Evangelho e queira se consertar hoje, aproveita a oportunidade agora. Confesse a Cristo como único e suficiente Salvador. Deus sabe o que você está fazendo, e você está debaixo da misericórdia, você está debaixo do grande amor de Deus. Glória a Deus. Queremos
muita esperança. Cristo, o Senhor, foi preparar lugar para a sua igreja. Aleluia! Para sempre eu cantarei. Seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.